Ok, pessoal. Inicialmente, esse vídeo era para ser falando sobre a dublagem pouco conhecida do Pica-Pau, mas enquanto eu planejava o vídeo, me vieram inúmeras ideias na cabeça, tantas que eu decidi fazer um vídeo separado falando sobre um pouco da minha experiência de quando eu conheci o personagem, também algumas curiosidades e falar mais a respeito do personagem sobre coisas que vocês já conhecem. E no próximo vídeo vai ser falando sobre essa dublagem do desenho. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Não sei vocês, mas eu adoro o Pica-Pau. Seja pelo seu carisma, seja pela sua personalidade, seja por vários outros motivos assim. Desde quando eu era criança, eu acordava cedo assim para assistir na Record, no caso, o desenho do Pica-Pau passando lá na televisão, junto com desenhos como desenhos bíblicos e He-Man, mas principalmente, é claro, Pica-Pau. Eu assistia bastante, seja nos domingos de manhã, seja nos dias de semana normal também. Eu adorava, já pedi minha mãe para comprar alguns DVDs, inclusive um deles eu ganhei de presente da minha prima no aniversário meu quando eu era criança. E várias outras coisas também. Eu curto muito o personagem. Eu queria muito fazer esse vídeo, seja contando um pouco dessa minha experiência aqui, rapidamente com vocês, seja falando um pouco do personagem também, passando umas informações, como se fosse um especial esse vídeo. Eu já assisti basicamente todas as versões do Pica-Pau, menos o filme de 2017, que muita gente fala que é horrível, inclusive ele foi lançado só aqui na América Latina por questões de marketing, já que Pica-Pau sempre fez mais sucesso aqui na América Latina do que no próprio país de origem, no caso os Estados Unidos. Então eles decidiram lançar no resto do mundo em Blu-ray filme, e aqui na América Latina, Brasil e outros países que compõem a América Latina, lançaram nos cinemas. E outra obra do Pica-Pau também que eu ainda não assisti é um novo desenho do Pica-Pau, mais recente. Mas tirando essas duas versões, todas as outras, desde os anos 40 até os anos 70, eu já assisti. Eu adorava também. Inclusive, uma das minhas preferidas é a do final dos anos 90 para os anos 2000, basicamente. E vou comentar várias coisas sobre o Capão ainda nesse vídeo. Inclusive agora eu vou mostrar um vídeo que eu gravei mostrando meus DVDs para vocês ficarem situados sobre quais DVDs são. Inclusive um deles eu gravei o episódio para usar num vídeo, só que como eu encontrei esse episódio no YouTube um pouco depois, um tempo depois, aí eu vou usar no vídeo que eu vou comentar sobre essa dublagem pouco conhecida do Pica-Pau. Eu vou usar esse vídeo, obviamente colocando o link na descrição também, para credibilizar quem upou o vídeo. Então, para não desperdiçar essa gravação, eu postei lá no canal secundário. Inclusive vou deixar o link para o canal secundário na descrição e também o link das minhas redes sociais. E é isso, agora sem mais enrolação, vou mostrar os DVDs que eu fiz uma gravação mostrando, e em seguida eu vou comentar um pouco mais sobre o Pica-Pau, sobre o personagem, trazendo algumas curiosidades, falando um pouco sobre ele, o criador e outras coisas também. Fiquem agora com a gravação que eu fiz e logo em seguida, você já sabe, né? Então, pessoal, aqui estão meus DVDs do Pica-Pau que eu adquiri com o passar dos anos, que eu gostaria de mostrar para vocês esses vídeos, porque como todo fã de Pica-Pau, eu pedi minha mãe ao longo dos anos para comprar uns DVDs para mim do personagem. Eu acho que o primeiro deles é justamente esse aqui. Gostaria de mostrar para vocês. Inclusive, é esse aqui que tá a dublagem do episódio que eu quero comentar com vocês no próximo vídeo. Vocês podem ver que são Pipoca 359, tem Pica-Pau e a sua turma, Pica-Pau e os clássicos malucos, e esse aqui que sugere que seja do Pica-Pau mais recente, lá da versão de 1999 ao começo dos anos 2000, mas também é meio que dos episódios clássicos também. E esse DVD, a ideia de eu pedir minha mãe para
comprar ele foi justamente por conta do vizinho que na época morava na casa de baixo aqui. Ele tinha esse DVD, aí eu me interessei e pedi minha mãe para comprar um para mim também. Já tem mais de uma década isso, e vocês podem ver lá no canal secundário que eu postei a gravação do episódio que eu fiz, e tá meio arranhado, mas faz parte, né? Aqui também tem outros DVDs, inclusive esse aqui, que eu acho que é dessa capa aqui, tá meio misturado. Inclusive, ó, esse DVD aqui é o dessa capa aqui, que tá tudo junto e misturado. Tá nessa capa do Natal do Simpsons 2, né? Esse aqui é do clássico, né? Tipo, que eu curtia mais, que era do Pica-Pau Sai de Férias e Pica-Pau Louco por Esportes. Essa versão do Pica-Pau aqui é uma das que eu mais curto, sabe? Do final dos anos 90, eu acho muito legal. Esse aqui eu acho que é ele, se eu não estiver enganado. Esse DVD aqui é dessa capa aqui, se eu não estiver enganado. E esse aqui tem 6 episódios divertidos, né? Como diz aqui na capa. É um DVD que eu ganhei de presente de aniversário quando eu ainda era criança, da minha prima. Ela me deu, não lembro agora o ano ao certo, mas ela me deu de presente de aniversário. É isso que eu queria comentar sobre esses DVDs aqui que eu tenho aqui em casa do Pica-Pau. Eu achei eles muito legais, com episódios bem divertidos, e eu queria mostrar isso aqui para vocês. E agora vou voltar à programação normal do vídeo. Vamos a uma rápida descrição sobre quem é o Pica-Pau? Bora! Bom, o Pica-Pau é um personagem da série estadunidense de mesmo nome, ou seja, um pica-pau antropomórfico, que é um animal com feições ou características humanas, e estrelou vários curta-metragens de animação produzidos pelo estúdio de Walter Lantz, o seu criador, e foi distribuído pela Universal Pictures. Beleza, para não confundir vocês agora, eu vou distribuir as informações sobre o personagem em tópicos. Dito isso, vamos começar. Tópico 1: a origem. Bom, para falarmos sobre a origem do Pica-Pau, primeiro teremos que falar sobre o seu criador, Walter Lantz. Bom, Walter Benjamin Lantz foi um desenhista, animador e dublador estadunidense, conhecido principalmente pela fundação do Walter Lantz Studio e também pela criação do personagem Pica-Pau. Ele nasceu no dia 27 de abril de 1899 em New Rochelle, Nova York, Estados Unidos, e faleceu no dia 22 de março de 1994 em Burbank, Califórnia, nos Estados Unidos, vítima de uma insuficiência cardíaca. Walter Lantz viveu bastante, né? Até os 94 anos, quando ele faleceu. Ele iria fazer 95 no mês seguinte. Mas, bom, agora eu vou contar como surgiu o Pica-Pau, qual foi a história por trás da sua criação. Bom, tudo começou quando Walter Lantz estava em lua de mel com a sua esposa, quando eles foram atormentados por uma ave, no caso um pica-pau, que até que os divertiu durante a noite, né? O que poderia ser um tormento acabou os divertindo bastante na noite de núpcias. Daí o Walter Lantz tirou a ideia de criar esse personagem, no caso um pica-pau, inspirado nessa ave que os atormentou durante a noite na lua de mel. Então, em 1940, o Walter Lantz decidiu criar um novo desenho, mas não era o suficiente para tornar o estúdio famoso. Então, ele queria que o personagem, com o tempo, evoluísse para se tornar uma estrela própria. Então, por isso que a primeira aparição do Pica-Pau não foi necessariamente numa série própria, e sim numa série de um outro personagem bem conhecido do estúdio, o Andy Panda. E em que na história do episódio do curta, o Andy Panda e seu pai precisavam lidar com o Pica-Pau que ficava atormentando eles, picando o telhado da casa dos dois. Sou eu!
Ou seja, o Pica-Pau surgiu inicialmente como um rival pro Andy Panda na série do personagem. Mas quando o Walter Lantz mostrou o desenho do Pica-Pau intitulado de Knock Knock a Bernie Kreisler, chefe de departamento da Universal Studios, ele o rejeitou, dizendo que o personagem era a coisa mais feia que já tinha visto na vida. Porém, Lantz insistiu para que produzissem o desenho, dizendo que estava arriscando tudo nesse personagem. Então a Universal atendeu os pedidos dele para produzir o desenho e fez um sucesso estrondoso na primeira aparição que ele fez como coadjuvante no desenho do Andy Panda. E então o Kreisler pediu para o Walter produzir mais episódios com o personagem, como se nada tivesse acontecido. Olha como é que o mundo dá voltas, né, gente? Com certeza. Então, eles decidiram fazer um desenho onde o personagem aparecesse sozinho e seria o astro principal. Então, Lantz pediu um nome para o Pica-Pau e decidiu chamá-lo de Woody Woodpecker, como ele é conhecido lá nos Estados Unidos. Aqui ele é conhecido como Pica-Pau, mas o nome dele é basicamente Woody. Woodpecker é Pica-Pau em inglês e Woody é o seu nome. Então, que foi também o título do primeiro desenho onde o personagem apareceu, ou seja, Woody Woodpecker. Uma coisa que eu esqueci de citar é que foi ideia da sua esposa, Grace, para que o Walter criasse um desenho com um pica-pau irritante para aparecer nos desenhos animados do próprio. Queria falar que o primeiro episódio que o Pica-Pau apareceu foi O Pica-Pau Ataca Novamente, episódio exibido em 25 de novembro de 1940. E na sua série solo, ele fez a sua primeira aparição no episódio O Pica-Pau Biruta, exibido em 7 de julho de 1941. Com isso, encerramos o tópico 1 do vídeo e iremos falar e partiremos para o tópico 2, onde eu irei falar sobre as mudanças que o Pica-Pau sofreu com o passar dos anos, certo? Então bora lá. Tópico 2. As mudanças. Bom, como todo personagem de Hollywood, o design do Pica-Pau foi sofrendo algumas mudanças com o passar do tempo. Na época do Pica-Pau Biruta, que é a primeira versão lá de 1940, o personagem aparentava ser mais amalucado e grotesco também, inclusive na aparência, para realçar toda essa caracterização grotesca do personagem. Eu acredito que seja uma forma que o Walter Lantz encontrou assim, de passar todo esse lance assim, do Pica-Pau, sabe? Essa parte biruta e maluca do personagem. O personagem era vesgo e possuía um dente no bico, com umas cavidades nasais. Sua barriga era vermelha, seus olhos verdes, e também possuía penugens brancas ao redor do pescoço e entre as pernas, além das pernas coloridas na cauda, na coloração verde água. Agora, o desenho animado O Barbeiro de Sevilha, The Barber of Seville, no original, apresentou um novo visual para o Pica-Pau, onde o desenho era feito pelo animador Emery Hawkins e que foi usado até o final dos anos 40, que ele tinha aquela aparência das penas azul escura, o peito já era branco, ele usava as famosas luvas, tinha a penagem ainda do cabelo vermelho para trás, uma penagem branca em volta do pescoço e ele tinha os olhos azuis. Agora, os pés e a perna dele, por exemplo, não era toda amarela com umas linhas em volta, assim, igual era na versão biruta. Agora, as pernas dele são com penagens azuis e só os pés eram amarelos. Agora, nos anos 50, sua aparência era mais simplificada. Sua estrutura corporal diminuiu, seu olhar amalucado foi substituído por expressões mais lúcidas, sua barriga passou a ser branca também, tipo, coisa que eu já citei na outra versão do Pica-Pau depois do Biruta, que nessa que passou a ser branca, e nessa nova versão dos anos 50 também era branca.
Vale a pena destacar que nos anos 50 só o Pica-Pau teve duas mudanças. A primeira aí tinha as penas azul claro, o cabelo pra frente, ao invés de ser para trás, e os olhos dele voltaram a ser verdes. E as penas da cauda, já desde a segunda versão, passaram a ser azul. Só que nessa versão nova ele tá com as penas azul claro, né? Tipo, é onde as penas dele começaram a ganhar um tom mais claro. E depois ele ganhou outra versão que se perpetuou até os anos 70, que é a dele com os olhos negros, ao invés de ser verde. E teve uma versão não muito diferente dos anos 70 até os anos 90, que não é tão diferente dessas últimas que eu citei. E outra coisa a respeito do Pica-Pau é que a partir da segunda versão também, ele ganhou as famosas luvas brancas, assim como o Mickey, por exemplo, que era mascote da Disney. Ainda é, no caso, né? E em 1999 até 2002, o Pica-Pau voltou com um novo Pica-Pau, com os olhos verdes, o topete virado para trás novamente, assim como as primeiras versões, mas fora isso, preservou as características da sua última versão, que no caso com as luvas, as penas azul claro e os olhos verdes, enfim, é tipo mantendo as características semelhantes às das versões anteriores. Em 1944, no desenho O Doido da Praia, The Beach Nut, que já era a segunda versão do Pica-Pau, apareceu um personagem de grande importância na carreira do Pica-Pau, o seu rival de longa data, Leôncio. Wally Wouros, também dito algumas vezes na dublagem e como ele é conhecido lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil é conhecido como Leôncio. Inclusive, tiraram bastante sarro em Dragon Ball Super do personagem Topo, chamando ele de Leôncio, porque o personagem de certa forma se parece com o Leôncio, tem um bigode lá, a estrutura também e tal, enfim. E aqui eu encerro o tópico 2 e dou início ao tópico 3, que eu acredito que seja um dos mais marcantes e mais memoráveis com relação ao personagem, que é tópico 3, bordão na abertura. Durante o curta Knock Knock, aqui conhecido no Brasil como Pica-Pau Ataca Novamente, na primeira cena onde o Pica-Pau aparece saindo de um buraco no telhado, ele diz "Guess who?", que significa "adivinhe quem é", em português. Essa frase se tornaria clássica e passaria a ser usada sempre nas aberturas dos próximos curtas do Pica-Pau, desde os curtas-metragens produzidos nos anos 40 até meados dos anos 70, de tão marcante que essa abertura foi. O personagem sempre abre seus episódios dizendo essa frase, "Guess who?", e logo em seguida dá sua famosa risada. Eu passo mais informações sobre a versão dublada dessa abertura no próximo vídeo, onde eu vou falar mais sobre as dublagens do Pica-Pau aqui no Brasil, e também vou colocar as dublagens originais também do Pica-Pau ao longo dos anos. Agora vamos para o tópico 4, que é tópico 4, o Pica-Pau no Brasil. É lógico que num vídeo como esse eu não poderia deixar de fora a importância e a repercussão que o Pica-Pau teve aqui no nosso país tupiniquim, o Brasil. Bom, o Pica-Pau foi o primeiro desenho animado a ser exibido na TV brasileira, lá na extinta Rede Tupi, para quem se lembra, um dia após a inauguração, que foi no dia 19 de setembro de 1950. Nessa época, os desenhos eram exibidos na TV com a dublagem original, em inglês, e legendado, pois a dublagem brasileira ainda não havia surgido. Ela só viria a surgir, tipo, do jeito que a gente conhece hoje, lá em meados de 1957. Nas histórias em quadrinhos publicadas em jornais, o Pica-Pau era chamado de Berimbau e Udi-Udi pelos brasileiros. E a primeira emissora de televisão a transmitir os curta-metragens do Pica-Pau com dublagem em português foi a Record TV, na década de 1960.
Olha o tempo, gente. Depois de algum tempo, a série saiu do ar. Em 1981, o SBT tomou posse do desenho até 2002. Infelizmente, eu não lembro de quando o SBT exibiu o Pica-Pau, porque eu era muito novo na época que eles exibiram até o final, sabe? Em 2002. Eu tinha basicamente só um aninho de idade. O SBT, tipo, quando deixou de exibir, no ano seguinte, em 2003, a Rede Globo começou a transmitir o desenho com os episódios remasterizados em definição mais alta e dentro do programa infantil da TV Globinho, a extinta TV Globinho, né? Onde o desenho dissipou em 2004 e teve esporádicas exibições em 2005, até que a Rede Globo deixou de exibi-lo definitivamente. Uma pena. Também não assisti Pica-Pau passando na Globo. Bom, em 2006 a Record TV exibiu um especial com episódios de O Novo Show do Pica-Pau, respectivamente às 17 horas, no feriado do dia 15 de novembro de 2006. Então, a partir desse dia, os novos episódios ganharam espaço na programação segunda a sexta às 18 horas, na mesma forma de sequência de desenhos, Pica-Pau, Picolino e outros. E outro desenho do Pica-Pau durando até março de 2007, quando a Record começa a exibir os episódios da série clássica do desenho às 13 horas da tarde, né? Sendo o primeiro cartoon Quem Cozinha Quem e Hora do Banho. Episódio muito conhecido do Pica-Pau. Entre março e abril foram apenas exibidos os episódios da década de 1940, quando foi reprisado novamente. No dia 18 de abril de 2007 foram exibidos pela primeira vez os episódios antigos da Turma do Pica-Pau. A partir de 2009, a emissora começou a cortar os títulos dos episódios e em 2010 parou de exibir os episódios de A Turma do Pica-Pau e o Novo Pica-Pau, deixando apenas episódios clássicos. Em janeiro de 2012, o Novo Pica-Pau volta a ser exibido nos domingos das 9 às 11 horas da manhã, seguindo por Pica-Pau Antigo. Esta exibição ocorreu no programa Record Kids no dia 3 de dezembro de 2015. Flávio Rico, colunista do portal UOL, noticiou que a licença da Record com a Universal havia expirado. No dia seguinte, a emissora anunciou que havia renovado a licença para 2016. Ou seja, e as coisas foram mudando nos anos seguintes, né? E foi mais ou menos nessa época da Record exibindo os desenhos do Pica-Pau que eu comecei a acompanhar a animação quando eu era criança. E comecei a criar uma certa paixão pelo personagem. As outras coisas, os anos seguintes, eu não vou citar porque eu acabei de passar essas informações lendo direto de um site super confiável, Wikipedia, e tem mais coisas aqui na pesquisa, mas eu queria falar sobre só essas coisas aqui que eu considerei as mais importantes de se falar nesse vídeo. É pouca coisa que sobrou mais pra frente, então não tem tanta importância assim para falar aqui no vídeo. E assim eu encerro o tópico 4 e dou início ao tópico 5, que será tópico 5, curiosidades. É óbvio que tem muitas curiosidades envolvendo o personagem Pica-Pau. Eu vou citar algumas delas aqui para vocês nesse momento. Bom, vou começar falando sobre a versão dublada em português brasileiro a respeito da frase Guess Who aqui no Brasil, que não foi traduzida, com exceção de um episódio dublado pelo estúdio AIC São Paulo, onde o dublador Owney Casarré, que fazia a voz do Pica-Pau nesse estúdio, na abertura ele dizia olá. E por causa disso, muitos dos telespectadores brasileiros não conseguiram entender o que e por que o personagem dizia aquilo na abertura. E, curiosamente, alguns chegaram a entender a frase como pensou ou pessoal. Já eu entendia como garçom. Era meio complicado, né? Não tinha entendimento nenhum de inglês, então interpretava como isso, porque soava parecido. Outro fato curioso é que na primeira aparição do personagem, no episódio Knock Knock, conhecido aqui no Brasil novamente como
Pica-Pau ataca novamente, foi cometido um erro na edição das vozes em inglês e a voz do dublador Mel Blanc, que fazia a voz do Pica-Pau na época, não foi acelerada como sempre é feito na edição das outras falas do personagem. E devido a isso, o Pica-Pau fala Guess Who com a voz normal do homem que dublava o Pica-Pau nessa época, no lugar da sua típica voz esganiçada. E esse erro também acontece em algumas frases ditas pelo Pica-Pau no final dos curtas Pantry Panic, ou Pânico na Cozinha, como é conhecido aqui no Brasil, também é conhecido como Dispensa do Desespero. Vai ser esse o episódio que eu vou citar a respeito da dublagem pouco conhecida no próximo vídeo. E The Lone Stranger, ou A Loja do Prego, como é conhecido aqui no Brasil. E para finalizar as curiosidades, eu gostaria de adicionar que o Pica-Pau foi um dos personagens mais populares dos anos 40, tanto que ele chegou a ganhar uma própria estrela na calçada da fama, sendo um dos poucos personagens de desenho animado da ficção a ganhar uma estrela na calçada da fama. E ele também ganhou seu próprio tema musical chamado A Canção do Pica-Pau, ou em inglês The Woodpecker Song. A canção foi composta por Kay Kaiser e cantada por Gloria Wood e Harry Babbitt em 1948. A música foi um grande sucesso, vendendo mais de 250 mil discos em apenas 10 dias desde o lançamento. E em 1948, a canção do Pica-Pau foi usada no desenho animado A Police Cobertor, ou seja, Wet Blanket Police. É outro episódio do personagem. Este desenho teve a honra de ser o único que foi indicado para o Oscar de melhor música. E foi também neste desenho que foi introduzido um novo personagem, o Zé Corubu, ou Buzz Buzzard, como é conhecido lá nos Estados Unidos. Droller's Delight, Delícia Gelada, de 1949, é o último episódio com a voz do Ben Hathaway. Mel Blanc, o primeiro dublador do Pica-Pau, dublou apenas os 4 primeiros episódios. E também o último, chamada Era de Ouro dos anos 40, pois após esse episódio, Walter Lantz, por questões financeiras, fechou seu estúdio e só reabriu 2 anos depois. Então, nesse meio tempo, o Pica-Pau ficou na geladeira até voltar durante os anos 50. Considerações finais. Bom, agora eu vou fazer minhas considerações finais aqui para encerrar o vídeo, bom, apesar de boa parte do vídeo eu ter lido basicamente literalmente o roteiro da pesquisa que eu encontrei na Wikipedia, eu queria ao mesmo tempo dividir um pouco da minha experiência de quando eu conheci o personagem e assisti ele na televisão quando criança, e ao mesmo tempo passar umas informações a respeito do personagem e algumas curiosidades também. Eu não queria aprofundar muito os assuntos para deixar esse vídeo mais longo do que já está, provavelmente. E eu acredito que vocês não vão querer ver um vídeo de mais de 1 hora escutando minha voz falando. Então eu já vou encerrar logo por aqui. O Pica-Pau tem várias outras coisas, como indicações ao Oscar, e já teve alguns jogos também ao longo dos anos, que eu vou estar deixando na descrição essas indicações ao Oscar e também o nome dos jogos que ele recebeu ao longo dos anos, e também algumas informações que ficaram de fora nesse vídeo, para acrescentar mais do que eu não pude falar aqui nesse vídeo, para não deixar o vídeo muito longo. Então, eu fiz esse vídeo de paixão mesmo, porque esse personagem fez parte da minha infância e eu queria muito fazer esse vídeo, porque enquanto eu planejava falar sobre a dublagem pouco conhecida do personagem, me vieram tantas ideias na cabeça que eu decidi fazer esse vídeo falando sobre o personagem, como eu disse lá no começo do vídeo. Então, esse vídeo de certa forma é um especial que eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa experiência. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho para ficar por dentro dos próximos vídeos. Compartilhem o vídeo também
para ajudar na divulgação do canal. Comentem o que vocês acharam do vídeo, deixem sugestões nos comentários, suas críticas e o que eu posso acrescentar para melhorar nos próximos vídeos. E também me sigam nas minhas redes sociais, os links para todas elas vão estar aí na descrição, junto também com o meu canal secundário, onde eu até postei umas prévias do que poderia ser os próximos assuntos do vídeo. Eu postei 2 vídeos do Pica-Pau, o episódio que eu gravei lá, eu até comentei nesse vídeo mesmo, e um vídeo meme que eu achei no Facebook. E de certa forma eu vou estar fazendo isso por lá de vez em quando, que é trazer uma certa prévia dos próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Fui!